Olá, boa noite a todos. Meu nome é Larissa e eu vou estar apresentando aqui o trabalho de Árvore Radix. O trabalho vai ser apresentado por mim, Larissa de Souza, e o João Pedro Guimarães. O que que seria, né? Vamos começar aqui com a introdução do que seria a Árvore Radix. Para entender a Árvore Radix, a gente precisa primeiro lembrar da tree convencional, que também é conhecida também como o digital tree, ou então na tradução literal mesmo, árvore digital. A tree ela armazena dados em formato de árvore, onde cada nó representa um caractere. O problema da tree normal, é que se a gente tiver uma palavra muito longa e sem, prefixos, letras em comum, acaba criando uma cadeia muito longa de nós com apenas um único filho, que acaba exigindo muita memória e também tempo de execução. Mas é nesse contexto de otimização que entra a árvore Radix. É também chamada, né, uma curiosidade que ela pode ser também chamada de Patricia Tree. A principal diferença dela para as outras é que o objetivo dela é economizar esse espaço que as outras trees convencionais usam. Em vez de armazenar um caractere por nó, ela pega esses nós que já têm apenas um filho e mescla isso com seus pais, armazenando strings ou então sobre strings inteiras os mesmos nós. Isso torna ela muito diferente das outras, porque ela resolve essa questão da demora de execução e também da quantidade de memória que é executado. Porque falando em termos de computacionais, quanto menos memória e quanto mais rápido for a execução, melhor para qualquer tipo de programa. Porque não é interessante para uma aplicação usar muita memória e ser lenta para poder executar uma determinada tarefa, mesmo pegando uma quantidade muito grande. A computação visa diminuir o máximo possível desse tipo de execução. Fazendo aqui uma comparação, a tree comum na palavra casa, ela cria um nó para cada prefixo que tem, ou seja, para cada letra. Então, acaba que isso volta de novo naquela questão dela consumir muita coisa. Mas agora a gente vai ver na prática como que a Radix funciona. Pegando as palavras casa, casaco e casamento, a tree, a Radix, ela ela vai pegar essas palavras e vai encontrar o prefixo em comum delas. Por exemplo, na execução, ela percebe que a palavra casa é um prefixo comum de todas as outras palavras. Então, ela faz a mágica dela, que ela junta casa em um único nó, e aí a partir desse nó saem os outros galhos para as variações exclusivas, ou seja, para aqueles prefixos que tem nas outras palavras, mas não teria nela, que seria o pai. Por exemplo, na palavra casaco, ela pega somente o prefixo CO, e na palavra casamento, ela pega somente o prefixo mento. Partindo para a estruturação dela, né, na linguagem C, aqui a gente tem um exemplo bem simplificado de como seria a estrutura do nó, né, no struct na linguagem C. Obviamente, essa construção, né, essa estrutura da Radix pode ser em qualquer outra linguagem, isso aí é independente. Pode ser feito em Python, em C, em Java, mas aqui como, né, o foco da disciplina a gente começou com a linguagem C, então eu decidi fazer nessa linguagem mesmo. Em vez de armazenar, né, um único char, o texto agora é uma rede de caracteres, podendo guardar uma substring inteira como casa, por exemplo. E aí a gente também tem, né, um atributo booleano, que é a palavra fim, que ele serve basicamente para saber se o caminho percorrido ali forma uma palavra válida para o conjunto que já tem, e não seria apenas o começo de outra palavra. E aí, por fim, a gente tem uma rede de ponteiros filhos, que geralmente ali no tamanho 26, mas é para poder representar o alfabeto. Mas vai vai falar do estilo de programação, não estilo, mas é do objetivo do programador. Mas por padrão a gente usa ali 26 porque é para representar todo o alfabeto. Agora, no processo de inserção, a inserção da árvore radix ela é um pouco mais complexa que a tree normal, justamente porque da necessidade de computação. Quando a gente insere uma palavra, a gente verifica se ela compartilha um prefixo com algum nó existente. Se não existir nenhum prefixo, tem que ser criado um novo nó. Agora, se existir, a lógica já muda um pouquinho. A gente vai ver aqui no exemplo do slide, imagina que já temos computador na árvore e agora a gente quer inserir computação.
o algoritmo vai identificar que o prefixo computa é um prefixo comum entre as duas. O que ele faz? Ele divide, né, o nó original e o prefixo fica no nó pai. Então ele cria filhos com os sufixos restantes, com o resto das palavras restantes. Um nó para dor, que é complementando a palavra computador, e um nó para ação, que é também completando, né, a palavra computação. E assim ela consegue manter a estrutura mais enxuta do que as outras árvores. Agora, a operação de busca dessa árvore tem já ali seus desafios. A inserção por si só tem seus desafios, só que a busca, ela brilha pela eficiência. A busca, ela é, de certa forma, direta. A gente pega a palavra que a gente quer encontrar e a gente vai comparando o texto com os nós. Se houver alguma semelhança, alguma correspondência, a gente, entre aspas, consome essa parte da string e descemos para o filho correspondente na outra letra. O processo vai se repetir até que a string acabe, ou então a gente não encontrar um caminho válido, não encontrar nenhuma semelhança ali entre elas. Só que a grande diferença é a complexidade de tempo, que é O de n, onde n é o tamanho máximo da palavra buscada. Isso significa que não importa se você tem 100, 1 milhão de palavras ali armazenadas, o tempo de busca depende apenas do tamanho da palavra que você está procurando, ignorando ali eh, o volume de dados. E agora falando do processo de remoção. A remoção exige ali, né, uma padronização por parte de quem está fazendo essa inserção. A remoção funciona é bem simples até, ela encontra uma palavra exata na árvore e desmarca o status de fim palavra, ou seja, aquele booleano lá do início, ele começa a ser falso. Se o nó falhar, né, ficar inútil, não for o fim de outra palavra e se não tiver filhos, ele é apagado ali da árvore. E se o pai ficar com apenas um filho, após a remoção, pai e filho são mesclados novamente. Bom, nesse slide agora a gente vai falar um pouco das principais funções da árvore radix. A primeira dela é a função de inserção. Ela possui um tipo de retorno void, ou seja, ela não devolve nenhum valor, e recebe dois parâmetros. Um nó raiz com dois ponteiros e o outro é uma string que vai representar a palavra que vai ser inserida na árvore. O primeiro parâmetro é passado como referência para a raiz da árvore. Ela é passada dessa forma porque a função pode precisar alterar a própria raiz futuramente. A segunda função é a função de busca. Diferente da última função, ela possui um retorno, que porque ela devolve algum valor, verdadeiro ou falso, se a palavra existir na árvore. O primeiro parâmetro é apenas a raiz da árvore, nesse caso não é necessário passar uma referência para ela, porque a função não altera a estrutura. E o segundo parâmetro é uma string, que vai representar a palavra que a gente está buscando, o elemento. E a terceira função é a função remover, que ela é responsável por remover algum elemento da árvore. Assim como na inserção, ela não possui nenhum retorno. Ela é uma função void. E o primeiro parâmetro dessa função é novamente passado por referência. Isso porque para remover uma palavra tem que, em alguns casos, pode ser que ela chegue a remover a raiz da árvore. E o segundo parâmetro, novamente, é uma string que vai selecionar o elemento que vai ser removido da minha árvore. Bom, agora eu vou falar um pouco das vantagens da árvore radix. A primeira vantagem dela é que ela tem uma busca rápida e possui uma baixa complexidade, onde ela é representada por uma constante. Ou seja, o tempo de busca vai depender apenas da quantidade de caracteres da palavra e não da quantidade de elementos inseridos na árvore em si. Por exemplo, se a árvore tiver 1.000 palavras e eu quiser procurar uma palavra em específica, ela vai depender apenas dos caracteres presentes nessa palavra. Isso vai tornar a busca muito mais eficiente e, consequentemente, diminuindo a complexidade do meu código. Outra vantagem também é a economia de memória. O que isso quer dizer? Numa árvore tradicional, cada letra ocupa apenas um nó diferente, o que acaba gerando muitos nós e muitos ponteiros.
Já na árvore radix, os caminhos possuem apenas um filhos compactados. Dessa forma, os vários caracteres podem ficar armazenados em um único nó. E isso acaba reduzindo bastante a quantidade de nós criados e, consequentemente, diminuindo o consumo de memória no meu programa. Outra característica bem importante na árvore é o compartilhamento de prefixos. O que seria isso? Quando várias palavras começam da mesma forma, a árvore acaba armazenando esses trechos apenas um por vez. Por exemplo, palavras como programa, programação, projeto e professor possuem prefixos em comum, o prefixo pro. E em vez de repetir esse trecho cada parte da árvore, o Radix completa todas elas usando o pro em comum. Isso melhora tanto o uso de memória quanto a eficiência nas operações. Outra característica muito boa dessa árvore é o autocomplete. Essa característica faz com que a árvore Radix seja excelente para sistemas de se autocompletar. Quando digitamos apenas algumas letras, como a Pro, como foi eu expliquei no exemplo anterior, ela consegue localizar rapidamente todas as palavras que começam com esse prefixo. Ou seja, em vez dela verificar palavra por palavra, ela percorre apenas o caminho correspondente ao prefixo dela e encontra todas as possibilidades de forma muito mais rápida. E passando para o próximo tópico agora, eu vou falar um pouco das desvantagens que essa árvore costuma apresentar. A primeira desvantagem seria a implementação complexa. Comparada às outras árvores, como a tree tradicional ou a árvore binária, a radix é bem mais difícil de implementar. Isso acontece porque, além dela criar e remover nós, ela também precisa reorganizar a estrutura sempre que necessário. Outra desvantagem aí seria o split, né? Que durante a inserção pode acontecer o chamado split, que seria a divisão de um nó. Isso ocorre quando uma nova palavra já compartilha parte do caminho com a palavra existente. Nesse caso, o algoritmo iria precisar dividir aquele nó em dois, preservando o trecho em comum e criando novos caminhos para partes diferentes. E esse processo exige muitas comparações entre strings, atualização de ponteiros e reorganização da árvore, o que exigiria bastante de um programador, né? E a última desvantagem seria o merge, que acontece na remoção. Quando uma palavra é removida, alguns nós podem deixar de ser necessários. Se restar apenas um caminho, esses nós podem ser unidos novamente para manter a árvore compacta. Essa reorganização também torna a implementação muito mais trabalhosa de ser feita. Bom, e falar agora um pouco das aplicações da árvore Radix. Mesmo sendo uma estrutura muito complexa, a árvore Radix ainda é bastante utilizada em aplicações no mundo. O primeiro deles seria sistemas de busca. É, e uma das mais conhecidas nos sistemas de busca seria o próprio sistema de pesquisa do Google, que quando a gente começa a digitar alguma palavra lá no prompt, o Google rapidamente já me faz diversas sugestões sobre o que eu posso usar, utilizando lá dos conceitos dos prefixos para criar os nó da árvore. E também seria o mesmo mecanismo de busca que o telefone usa para quando a gente vai pesquisar o nome de algum contato na nossa lista de contatos lá. Só pelas primeiras letras ele já gera várias palavras com o começo do prefixo igual. Outra aplicação importante também está nos servidores de DNS. Eles armazenam e localizam nomes de domínios na internet como google.com ou fop.br. Como muitos domínios compartilham partes em comum, essas estruturas baseadas em prefixos tornam a busca muito mais eficiente.